Olá, meu nome é Denise Barbosa e esse é o Genial Educação, um programa que abre espaço para os professores que nós temos na nossa plataforma de educação financeira, também chamada de Genial Educação. Nosso convidado de hoje é o Rodolfo Marques, fundador do canal Vamos Pra Bolsa. Tudo bem, Rodolfo? Olá, Denise, tudo ótimo? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, ainda mais esse assunto que você vai trazer, que é um assunto tão badalado, sempre está o maior ibope aqui nas nossas lives, nas nossas conversas com investidores, que são fundos imobiliários. Você tem um curso, né, na nossa plataforma, que se chama Fundos Imobiliários, Como Investir na Prática, é esse o nome, né? Isso mesmo. Então, eu queria que a gente batesse um papo, assim, para dar tipo assim, um resuminho dos principais conceitos que você ensina no seu curso. Então, primeiro, o que é um fundo imobiliário e quais são os tipos de fundos imobiliários? Tem diversos tipos, né? Sim. Bom, um fundo imobiliário ele acaba sendo como se fosse um fundo de ações, né? Já que a gente está lidando com um público aqui que geralmente conhece esse tipo de investimento, ele é um fundo em que ele vai reunir recursos ali de vários investidores com o objetivo em investir em ativos imobiliários. Então, um fundo imobiliário ele tem que investir ali no mínimo 75% em ativos imobiliários e aí ele vai conseguir, por meio desse fundo, captar esses recursos, porque a gente tem que pensar que em um fundo imobiliário ali, geralmente os imóveis que ele tem de altíssimo padrão, eles vão custar ali 50 milhões, 100 milhões, então onera mais recursos, então é importante que tenha ali um grupo de investidores que querem se expor àquele imóvel. E nós temos 4 principais tipos, né, quando nós pensamos em fundos imobiliários. Temos os fundos imobiliários de tijolos, que é o que é mais comumente conhecido, que são aqueles que investem em imóveis prontos voltados à renda. Então, quando a gente pensa numa laje corporativa, em um galpão logístico, em fundo de agência bancária, em um fundo residencial, todos esses são fundos de tijolos. Tem um outro ponto bem interessante que são os fundos de recebíveis imobiliários. Esses são aqueles que têm títulos de renda fixa, que são os famosos CRIs, lá dentro deles. Então é uma forma de você se expor a um tipo de renda fixa encapsulada e com as vantagens da renda variável. Aí nós temos um outro tipo que é o fundo de fundos imobiliários, que é aquele que vai investir nos segmentos e nos fundos que faz sentido. Então assim, tem ali um gestor imobiliário, alguém que conhece bastante desse meio, e ele vai investir naqueles ativos que para ele faz sentido estar exposto. Então, você tira um pouco daquele papel da gestão e você vai delegar isso para alguém que tem mais experiência. E por fim, nós temos aí os fundos de desenvolvimento. São aqueles que são bem similares àquelas incorporadoras que nós temos na Bolsa. Então, eles acabam trabalhando aí no desenvolvimento imobiliário mesmo, construindo para posteriormente vender, e eles têm também uma parte ali em recebíveis imobiliários. Então, são 4 principais tipos. Hoje nós temos aí mais de 250 fundos imobiliários listados e que crescem ainda mais, né? Porque quanto mais crescer, mais possibilidades de investimentos teremos. Agora, uma coisa que sempre vem à mente quando a gente está falando de fundos imobiliários, desse conceito básico, né, inicial de fundo imobiliário, qual é a vantagem de você investir no fundo em comparação de você investir no imóvel? Porque o brasileiro é apegado ao imóvel, assim, que eu tenho essa dificuldade também, sabe? Então, assim, por que investir num fundo se você pode comprar um imóvel de verdade? Bom, Denise, tem aquela questão, né? Acho que o brasileiro ele segue aquela premissa que quem investe em terra não erra. Só que, assim, tem algumas dores de cabeça quando você pensa em investir em um imóvel físico, né? Poxa, você vai lidar ali com um inquilino e geralmente você vai despender de muitos recursos para um só imóvel que vai ter ali um só inquilino. Então você tem um risco de crédito muito maior por ter esse um só inquilino. Aí você eventualmente tem que lidar com reformas, você tem que lidar com IPTU, com, enfim, as despesas que tem. Para comprar tem uma certa burocracia, tem cartório, ITBI. Para vender também não é aquela coisa tão simples assim, onera um pouco mais e tem aquela questão, né, Denise? Vamos supor que você tem aí um apartamento de 300 mil reais. E aí você precisa, sei lá, para fazer alguma viagem, não agora, né, mas, poxa, em tempos normais, quero fazer uma coisa de 20 mil reais. Não dá para você vender o banheiro e continuar com o resto locado. Não dá. Um imóvel ele é um bem indivisível. Só que quando você pensa em fundo imobiliário, eles são particionados em cotas. Então você compra de pouquinho em pouquinho. A maior parte das cotas dos fundos imobiliários, elas custam a partir de R$ 100. Então, a partir de R$ 100 você se torna acionista dos maiores fundos imobiliários que nós temos em bolsa. E aí tem outro
ponto, né? Quando você pensa em fundo imobiliário também, você vai ter ali grandes inquilinos. Geralmente são empresas e geralmente são empresas também com capital aberto em bolsa. Então você consegue saber da saúde financeira daquele inquilino. Você tende a ter contratos melhores, que tem reservas, né? Aqueles famosos calções maiores também, que vão te trazer uma maior previsibilidade. E outra coisa, né? Você não precisa lidar direto com o inquilino. Quem lida com isso é o próprio administrador do fundo. Então você fica com o melhor, que é receber todo mês aquele rendimento na sua conta, né? Eu não sei quem aqui está nos assistindo assistir a Chaves, né? Então você tem todo o bônus de ser o seu barriga, de conseguir recolher todos os meses ali o aluguel e você não precisa lidar com o seu madruga. Então, para mim, isso me faz aí brilhar os olhos. E tem um outro ponto também, né, Denise? Só para fechar. Renda. Quando nós pensamos em fundos imobiliários, eles estão remunerando na média acima de 6% ao ano, isento de imposto. Então, todo o rendimento que você recebe como investidor pessoa física de fundo imobiliário é isento de imposto. Quando nós pensamos em imóveis, apartamentos, casas e tudo mais, que você faz isso na pessoa física, primeiro que você tem que pagar imposto, né? E ele pode ser de até 27,5% com uma renda tributável mensal acima de R$ 4.400. E a renda média está em torno de 4,5% ao ano, segundo o FIPZAP. Então, assim, você tende a ser menos remunerado em imóvel que você faz alocação diretamente do que fazendo isso via fundo imobiliário. Então, parece que é o investimento do século XXI e, na verdade, eu vou mostrar para vocês já com alguns gráficos que ele é do século XX e pode ser também do século XXI. Então, isso que eu ia também falar, que nos últimos anos ele ganhou um impulso muito grande. O número de investidores em fundos imobiliários cresceu bastante. Mas quem é o investidor padrão, ou típico, ou investidor médio em fundo imobiliário? É aquele mais arrojado, é o moderado, é o conservador, ou não tem isso? Ou tem para todos? Exato, Denise, acho que tem para todos, né? Porque o papel de um fundo imobiliário é ser um ativo gerador de renda. Ele tende a ser um ativo que ele oscila muito menos, já nós vamos ver aqui em alguns gráficos que eu trouxe, ele tende a oscilar muito menos do que as ações. Por quê? O resultado das empresas, eles variam conforme o que está acontecendo no mercado e você tem esse resultado somente a cada trimestre. Já em fundo imobiliário, mensalmente você tem os resultados e ele tem contratos lá dentro. Então você tem uma previsibilidade muito maior em fundos imobiliários do que nas ações. Então, nesse sentido, mesmo para o investidor mais conservador, ele funciona muito bem. E para aquele investidor mais arrojado, que, por exemplo, é onde eu me situo hoje, eu tenho ali minhas ações, minhas criptomoedas, mas tem também um bom papel para os fundos imobiliários. Porque se nós pensarmos como se fosse um time de futebol, eu entendo que um fundo imobiliário ele é um meio de campo. Ele está ali entre aquela pessoa que está saindo da renda fixa e quer ir para a renda variável, mas também é uma pessoa que ele pode ter ações e outras coisas, mas o fundo imobiliário ele tende a oscilar menos, mas não quer dizer que oscila menos que remunera menos, porque eu tenho aqui alguns gráficos para mostrar a rentabilidade dos fundos imobiliários para vocês. Então vamos ver, estou curiosa. Bora. Então, pessoal, esse aqui é um gráfico que mede o retorno médio dos fundos imobiliários desde fevereiro de 2011 até o momento. E nós temos aqui o IFIX, que está em azul, ele é o principal índice de fundos imobiliários, ele vai medir o retorno dos fundos imobiliários, né? São aproximadamente 100 ao longo desse período, lembrando que esse retorno ele é composto tanto dos dividendos que são pagos, como também da própria apreciação da cota desses fundos em bolsa. Então dá para ver aqui um crescimento médio anualizado na ordem de 18,4% ao ano. Quando nós vamos aqui para a linha cinza, nós temos o Ibovespa. O Ibovespa é o nosso principal índice de ações, tem aproximadamente 70 empresas ali dentro e ele consegue trazer um retorno médio anualizado na ordem de 4,5% ao ano nesse período. Então, assim, é uma janela de tempo interessante, são pouco mais de 10 anos aí e dá para ver o bom retorno que os fundos imobiliários conseguiram trazer. Só que, além de retorno, Denise, a gente tem que ponderar uma outra coisa, né? O risco, porque às vezes o ativo me trouxe muito retorno, mas ele me expôs a muito risco. Então, quando nós pensamos aqui em fundos imobiliários, você tem uma volatilidade muito menor. O que é volatilidade? É aquela oscilação na bolsa. Poxa, veio o circuit breaker, veio pandemia, veio alguma coisa, os ativos eles tendem a cair. E as ações, na média, eles caem aí 22,9% ao ano, né? Essa é a volatilidade média. Os fundos imobiliários, 5,8% ao ano. Então,
a gente tem que pensar que desde fevereiro de 2011 a gente teve muita coisa que aconteceu, né? Teve o Dilma vírus ali de 14 a 16, teve o impeachment ali em 16, teve em 17 o Joesley Day, teve em 18 greve dos caminhoneiros, teve em 20 coronavírus, e em todos esses cenários aí a gente vê uma volatilidade média dos fundos imobiliários muito menor do que das ações. Então o investidor ele quer isso, né, Denise? Ele quer retorno e ele quer, o mínimo possível, ter aqueles riscos, aqueles solavancos, né, que a gente sabe que acontece na renda variável e principalmente aqui no Brasil, né? Você viu quantos eventos aconteceram aqui em 10 anos? Então é importante que o investidor ele esteja realmente preparado para isso, mas para trazer aquela cereja do bolo, acho que é legal mostrar esse gráfico aqui também. Por quê? Muitas pessoas pensam que isso acontece só aqui no Brasil, né? Poxa, os fundos imobiliários eles dão muito certo aqui, mas lá fora o que mais funciona são as ações e tudo mais. E não é bem verdade, tá? Porque assim, as ações, né, quando a gente pega aqui um horizonte de 20 anos, de março de 99 a março de 2020, a gente vê um retorno médio do S&P 500, que reúne um retorno ali das 500 maiores ações americanas, na ordem de 6,7% ao ano em dólar. Quando nós vemos aqui para os REITs, que são os pais dos fundos imobiliários, né, são ativos que investem também só em imóveis no mercado americano, eles surgiram na década de 60 e os fundos imobiliários aqui no Brasil em 93, inspirados neles. E eles, nesse período, conseguiram trazer aqui um retorno na ordem de 14,46% ao ano em dólar dentro dessa janela de tempo. Então, assim, é um baita ativo que funciona muito bem aqui no Brasil, funciona lá no exterior e muitas das vezes as pessoas não investem por falta de conhecimento, mas eu acho que a gente vai cair e quebrar isso por terra hoje, porque eu estou passando aqui esse conhecimento, estou passando essas informações e só a título de curiosidade, né? Olha aqui o retorno que nós tivemos de 2011 até 2021, né, 1º de março agora de 2021, de 4 principais índices, né? Então o IFIX, fundos imobiliários, CDI, né? Poxa, o Brasil ele por muito tempo pagou juros aí acima de 2 dígitos ao ano. Tem o IPCA medido pelo IBGE e nós temos o Ibovespa. Então dá para ver que nessa janela o Ibovespa ficou abaixo do IPCA, ou seja, quem investiu na média das ações não conseguiu repor a inflação no período, medida pelo IPCA. O CDI foi bem superior ao IPCA e ao Ibovespa, só que os fundos imobiliários conseguiram bater todos eles, tanto o CDI, quanto o IPCA, quanto o Ibovespa. Então, assim, eu quero falar com vocês sobre algo que realmente funciona e eu gosto de trazer dados para não ficar só nas minhas palavras, porque contra dados, contra fatos, não há argumentos. Então, dado todo esse disclaimer aqui, acho que dá para a gente aprofundar mais nesse universo. Rodolfo, aquele gráfico que você mostrou já incluía a crise com o Covid, tinha lá toda a movimentação no ano de 2020 e comecinho desse ano também. Então a gente sabe que muitos shoppings fecharam, que tem muita essa discussão em torno do home office. Eu, por exemplo, estou na minha casa, você está na sua casa. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, por favor, como é que foi a reação do setor de fundos imobiliários durante a pandemia, como é que está sendo essa reação e quais oportunidades que foram abertas, porque de repente algum setor que caiu muito, mas na verdade agora pode estar até atrativo de entrar, que tem um futuro promissor. Explica para a gente, por favor. Claro, assim, é importante a gente saber, Denise, que cada setor ele se portou de uma forma diferente, né? Porque, por exemplo, por um lado, nós temos os shoppings aí que estão fechados pela segunda vez, né? No ano passado eles fecharam ali em março e no fim de agosto eles voltaram a reabrir. E hoje nós temos um cenário que boa parte dos shoppings aí no Brasil ou estão fechados ou estão com horário reduzido dado essa segunda onda. Só que a gente tem que ponderar que os shoppings, segundo a Abrace, a Associação Brasileira de Shoppings, no ano passado, todos eles reabriram no fim de agosto. E de agosto até fevereiro desse ano, eles estavam indo bem. Então, poxa, muitos deles retomaram patamares de dividendos que eles estavam pagando antes da pandemia. Então, eles tiveram sim um retorno bem considerável. É claro, é um cenário um pouco mais adverso agora? Sim, só que a gente tem que olhar de uma outra ótica. A vacina está aí, e a vacina está funcionando muito bem em vários países. O próprio Estados Unidos está vacinando aí mais de 2 milhões de pessoas por dia, e a curva de casos lá está diminuindo bastante, e eles estão tendo aí uma vida mais próxima do normal. Então é algo sazonal que nós estamos vivendo com os shoppings, e a gente sabe, né, Denise? O brasileiro ele gosta muito de estar com outras pessoas, de estar junto, de estar nos lugares. Shopping center, né, aqui em São Paulo e outros grandes centros aí do país, acabam sendo muito
populosos, né? As pessoas elas querem ir lá nas lojas, tem muita coisa que as pessoas ainda não gostam de comprar online, tem que sentir, tem que pegar, tem que ver. As pessoas também vão para restaurantes e querem estar lá dentro. Tem academias também em shopping centers, tem teatro, tem cinema, então ele acaba sendo um grande centro de cultura e lazer. E assim, Denise, as melhores compras que eu já fiz na bolsa foram em momentos que o mercado ele estava, de certa forma, não olhando para algum setor ou estava batendo muito nele, sabe? Então, eu vejo um desconto demasiado aí em shoppings, tem muitos deles que estão negociando abaixo do valor de que os seus imóveis valem, né? Então, eles nem estão considerando que os shoppings eles podem reabrir e voltar a gerar renda. Então, esse desconto ele acaba sendo interessante para quem pensa em um prazo maior. Tem ótimos fundos de shoppings aqui que são listados em bolsa, só que em contraparte, Denise, enquanto os shoppings a gente viu sofrendo um pouco mais, a gente viu os galpões logísticos indo super bem. Porque assim, em 5 meses que nós tivemos aí de pandemia, né, na fase mais aguda, o e-commerce ele cresceu o que era esperado para 5 anos. Então, as pessoas foram forçadas a comprar online e uma vez que elas compram online, a questão logística ela tem que melhorar bastante e a gente tem que ponderar que o Brasil ele é um país continental. Né? Então, poxa, muitas vezes quem está em São Paulo, no Rio, é um pouco mal acostumado de comprar uma coisa, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte está em casa. Só que em regiões mais extremas do país, infelizmente, ainda é um pouco ineficiente. Demora mais tempo e tudo mais. Então, assim, essa questão de galpões logísticos foi algo que surpreendeu bastante os investidores e foi um tipo de fundo imobiliário que se apreciou bastante mesmo nesse cenário adverso. Então, assim, o que fica de recado para o investidor é nunca concentrar em um tipo só de imóvel, sabe? Olhe para outros setores também, porque eles vão trabalhar juntos ali com uma boa sinergia. E, de novo, aquela outra questão que nós tivemos, né? Se você investir direto em imóvel, poxa, e você tiver um só inquilino, ele pode ter sido assolado aí por tudo que aconteceu com o coronavírus e ele deixar o seu imóvel e aquele ativo que você tinha que te gerava renda se tornou um passivo. Agora, quando você tem fundos imobiliários que tem vários, você diversifica bem, você tem vários setores e tudo mais, você continua ali com um ativo que vai ser gerador de renda para você. Agora, no seu curso você ensina como escolher o fundo imobiliário? Sim, a grande ideia desse curso aí que está no Genial Educação é ter aproximadamente 30 aulas lá dentro para mostrar do básico ao avançado para as pessoas. Porque assim, Denise, é importante que as pessoas entendam o conceito de fundo imobiliário, é importante que elas saibam quais aspectos analisar. Então, por exemplo, em um fundo imobiliário é importante você ponderar localização, gestão, quantidade de imóveis, quantidade de inquilinos, prazo de duração dos contratos. Então, são inúmeros aspectos que você tem que analisar. Outro ponto também, é importante que você saiba quais são os tipos de fundos imobiliários para que você possa se expor, porque são mais de 250 possibilidades. É importante que você entenda cada um dos setores, a dinâmica de cada um deles e aqueles que fazem ou não sentido para você como investidor. E claro, é importante também você saber analisar cada um deles. Então você pegar e saber se eles estão caros, se eles estão baratos, como que eu analiso um fundo imobiliário na prática. Então, a ideia é ter um curso bem completo para que a pessoa, ela, mesmo leiga, ela consiga entender desse universo, consiga analisar muito bem e consiga tomar as melhores decisões por conta própria. Porque eu sou muito da linha de que, assim, eu posso ser um facilitador de ideias para as pessoas, mas eu não gosto de ficar entregando só o peixe. Eu gosto de ensinar a pescar, porque quando você ensina a pescar é para a vida toda. Então, quem se interessa nesse setor imobiliário, com certeza vai ter aí ótimos frutos dentro de todo o ensinamento que eu estou propondo lá. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para o curso do Rodolfo, especificamente, né, e para a nossa plataforma de modo geral. Mas dá aí uma palhinha para a gente de como é que analisa um fundo. Boa, vou mostrar aqui algumas telas para vocês, para ficar mais fácil a compreensão. E assim, né, tem um tipo de documento que o investidor de fundo imobiliário ele tem que sempre acompanhar, que são os relatórios gerenciais. Então, como eu falei para vocês, todos os meses os bons fundos imobiliários eles vão passar as informações do que aconteceu, como que estão ali os contratos, se todos os inquilinos eles estão adimplentes, se teve algum tipo de problema ao longo do mês. Então, todo esse tipo de informação você tem como investidor. E, poxa, tem aqui também algumas informações que são relevantes aqui para você considerar. Qual é o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário, ou seja, qual é o valor que os imóveis valem, dividido pela quantidade de cota que tem. Então, dá para ver que
o valor patrimonial é de R$ 114 e o fundo, quando ele fez esse relatório, estava em R$ 122,90. Ou seja, estava um pouquinho acima, mas até 10% acima desse valor está ok, né? Porque geralmente os bons fundos eles tendem a negociar em um valor um pouco maior. O número de cotistas, olha aqui, um fundo tem mais de 100 mil cotistas, isso também acaba sendo interessante. Aqui eu vou fazer uma visita para vocês dentro do relatório gerencial. Então, aqui ele está falando de uma emissão de cotas que eles fizeram, né? Porque assim, para um fundo imobiliário crescer, ele não consegue emitir dívida, emitir uma debênture como uma ação faz. Ele tem que captar recursos dos investidores. Então, também é algo bem interessante, Denise, porque o fundo imobiliário ele não vai se alavancar, né? Tem muitas empresas que acabam quebrando por ter muita dívida. Um fundo imobiliário ele não tem dívida. Se ele quer comprar alguma coisa, ele capta recursos dos seus investidores para conseguir fazer essa aquisição. Então, também isso é um ponto bem legal em termos de transparência e em termos também de maior segurança, tá? Então, aqui ele estava falando um pouco sobre algumas aquisições que o fundo ele está fazendo por agora. Aqui tem a questão de performance também. Então, olha isso daqui, né? O histórico de distribuição por cota. Então, você consegue ver, né, o período que nós tivemos ali de abril e maio, que foi o ponto mais forte ali da pandemia como um todo. Ele sofreu um pouco, mas porque ele tinha bastante recursos em caixa. Em setembro e outubro ele sofreu um pouco também nos rendimentos, porque ele tinha também recursos em caixa e a renda fixa está remunerando bem pouco hoje. Então assim, ele está pagando uma média de 0,60 ao mês, ou seja, você tem uma baita previsibilidade dentro desse ativo aí que você investe. Então isso acaba sendo interessante e olha isso, né? Para mim os bons fundos imobiliários são aqueles que performam acima da média. Então eu mostrei para vocês o gráfico do IFIX e ele teve um baita retorno em relação ao Ibovespa, ao IPCA, ao CDI e tudo mais. Agora olha esse fundo, né? No período aqui de dezembro de 2018 até fevereiro de 2021, ele deu 81% de retorno contra 25% do IFIX, ou seja, é importante também você buscar por fundos que eles te remunerem acima da média. Então você consegue ver aqui muito bem essa questão que ele consegue remunerar bem os seus investidores. Volume médio diário de negociações está na ordem de 5 milhões, então é um fundo que tem bastante liquidez, porque isso é importante também. Não adianta você olhar um bom fundo imobiliário, mas poxa, ele é pouco líquido, né? Ele tem ali 10 mil, 20 mil de negociação dia, isso é muito pouco, né? É importante você olhar para fundos imobiliários que tenham aí mais que 100 mil reais por dia de volume médio de negociação, tá? E aí, a gente vai aqui para alguns indicadores interessantes, tá? É importante que você olhe um fundo imobiliário sempre na ótica de ocupação. Quanto mais ocupado ele for, mais renda ele vai te gerar. Então, a gente consegue ver que esse fundo ele está 99% ocupado, né? Isso é muito importante, ou seja, ele está quase na sua capacidade máxima, enquanto o mercado ele está aí em 86,5%, ou seja, aqueles fundos imobiliários que eles têm uma ocupação acima da média, quer dizer que eles tendem a ter imóveis acima da média, é um padrão construtivo, uma qualidade muito maior. Inadimplência também, você vê uma inadimplência muito baixa, né? Tivemos aqui um pouco mais com o corona, tá? Isso aconteceu lá em março, mas isso foi pago depois, ao longo dos meses, né? Por isso que é legal ter uma gestão profissional. E hoje aqui a gente está com uma inadimplência muito baixa, né? Foi de 0,7% em fevereiro. Outra coisa importante, né? O prazo médio de duração dos contratos é de 4,1 anos. Então, assim, são contratos de maior duração. Agora, para 2021 não tem nada vencendo agora, porque tende a impactar. E um ponto importante, né, Denise? A gente está vendo aí, infelizmente, uma inflação maior no Brasil. A gente está vendo aí o IPCA mais elevado, né, mais de 5% nos últimos 12 meses, o IGPM também acima de 30% nos últimos 12 meses. Isso se reflete no preço do combustível, no alimento que você compra no mercado e também reflete nos aluguéis. Então, assim, o legal de você comprar fundos imobiliários, eles tendo ali bom padrão construtivo e eles tendo bons inquilinos, ele vai conseguir repassar a inflação para você no aluguel que você recebe, seja pelo IPCA ou pelo IGPM. Então isso também é muito importante ser considerado, tá? E aqui a gente tem aqui alguns tipos de multa, né? Você vê, ó, o valor da garantia. Boa parte dos contratos tem 12 aluguéis de garantia. Então, se o inquilino quiser romper agora com o contrato, tudo bem. Só que ele tem 1 ano pago. Então, você não vai ser impactado se em dado mês ele esquecer de pagar na terrada. É uma dinâmica completamente diferente do que a gente vê em aluguéis normais aí, tá? Tem aviso prévio, né? Poxa, eu quero sair, tudo bem, mas ó, você tem que avisar com 6 meses de antecedência. Não é assim, avisei agora, mês que vem eu estou saindo. Não, eu preciso me preparar, eu tenho grandes imóveis, não é assim que funciona. E tem um tipo de
de multa também, ó. 35,1% é todo o saldo remanescente, ou seja, a pessoa ela tem ali um contrato para 2025. Ela quer sair agora em 2021? Tudo bem, pode sair, só que você vai ter que pagar todo o fluxo futuro até 2025 agora. Quer sair? Pode sair. Então, é uma coisa completamente diferente, tá? Quando a gente olha para coisas muito mais, de certa forma, simples que nós fazemos em contratos normais de aluguel, e quando você olha esses contratos aqui para fundos imobiliários, é realmente uma outra dinâmica que eles fazem. E olha isso daqui, Denise, é fantástico, né? Olha os locatários que você tem. Você tem uma Tokstok, você tem um grupo Magazine Luiza, você tem a Ambev, você tem a L'Oréal, você tem a Privalha, FENSA, Kremer, Petlove e outros locatários. Então, assim, são grandes empresas, empresas de renome e que elas não vão fazer bobeira com o contrato, não vão deixar simplesmente de pagar porque elas têm um nome a zelar. Então, isso também é um ponto bem importante a ser considerado em um fundo imobiliário, quais são os seus locatários, e tem a questão aqui também da diversificação. Então, por mais que ele tenha bons galpões logísticos, ele não concentra em um só lugar. Ele tem em Minas, ele tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul e tem no Espírito Santo, ou seja, tem uma diversificação aí em 5 estados distintos, e isso também acaba sendo interessante. E aqui você consegue acompanhar quais são esses fundos, quais são esses imóveis, né? Então é importante tangibilizar isso, né? Além do código que você tem de um fundo imobiliário, tem um imóvel ali por trás, tá? Então aqui você consegue ter uma noção de quais são esses imóveis, onde eles estão localizados, quem é o principal locatário, qual é a ocupação, qual é a área bruta locável, enfim, aqui tem inúmeras informações para você entender mais sobre esses fundos imobiliários. Então, assim, Denise, para quem quer entender mais sobre fundos imobiliários, é sempre importante olhar aqui essa questão do relatório gerencial, tá? Que todos os meses eles são divulgados, tá? E você consegue acompanhar como que está a operação desse fundo, e ele te conta ali, de certa forma, uma historinha, né? Fica muito mais fácil de você entender algum fundo imobiliário quando tem realmente toda essa questão de um relatório que mês a mês te apresenta o fundo, o que ele faz, o que aconteceu no mês, quais são os locatários, enfim, você tem mês a mês essa transparência de informação. Ai, que maravilha. Super obrigada, viu, Rodolfo, por você ter vindo aqui. Foi super legal te ouvir. E eu queria falar então com as pessoas de casa. Quem quiser fazer o curso do Rodolfo, a gente vai deixar aqui na descrição o link para o curso. Aí ele vai explicar tudo isso com mais detalhes. São quantas? 30 horas, né? 30 aulas. 30 aulas. Aqui a gente fez meia hora. Então, ou seja, tem muito conteúdo ainda para você aprender sobre fundos imobiliários. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, que toda quarta-feira a gente recebe aqui um professor do Genial Educação. E vou aproveitar e fazer um merchan de um outro programa nosso, Rodolfo. Todas as quintas-feiras, a gente estreou há pouco tempo, mas todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, a gente tem um programa chamado Que Fundo é Esse? Que é com fundos imobiliários. A gente convida um gestor de um fundo imobiliário, e aí eu e a Isabela Suleima, que é a nossa analista de FIIs aqui da Genial, fazemos perguntas, mais a Isabela, né? Fazemos perguntas sobre aquele fundo. Aí o cara destrincha o fundo, explica tudo pra gente, tá bem interessante. Você tá convidado para assistir, Rodolfo. Qualquer dia aí que você tiver aí de bobeira, toda quinta às 4 da tarde, depois fica aqui disponível, né, no nosso canal, como todos os nossos programas. Mais uma vez, Rodolfo, obrigada, viu? Que é isso, eu fico feliz em agregar valor, e quem tiver algum tipo de dúvida, estou à disposição. E Denise, é sempre bom fazer aqui essa parceria com você, porque é muito de você conseguir também extrair o melhor do convidado, né? Então não adianta estar só aqui, tem também as perguntas assertivas que você faz para captar o de melhor para o público. Ah, legal. Obrigada, querido. Um abraço para você, um beijão, não suma. Um beijo, gente. Tchau.